Em 1997, uma das empresas mais icônicas do mundo tinha apenas 3% do mercado. Especialistas diziam que ela não sobreviveria nem mais um ano. Ela nasceu numa garagem, cresceu com velocidade explosiva, lançou produtos revolucionários e, mesmo assim, quase desapareceu. No caminho, demitiu o próprio fundador, travou guerras corporativas, queimou centenas de milhões de dólares e se perdeu numa estratégia fragmentada. A Apple não caiu por falta de tecnologia, ela quase caiu por causa de poder. Em 1985, o conselho removeu o próprio gênio que ajudou a construí-la. O que aconteceu depois transformou a empresa para sempre. Para entender essa virada, precisamos voltar ao início, à garagem, ao primeiro sinal de conflito entre genialidade criativa e controle corporativo. Porque essa história não é sobre pensar diferente, é sobre quem realmente controla o jogo. A Apple nasce em 1976, oficialmente fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. O ponto de partida é modesto, a garagem da família Jobs, mas o sonho é grande: construir computadores pessoais que qualquer pessoa pudesse usar. Desde o início, havia uma divisão clara de papéis. Wozniak era o engenheiro brilhante, responsável pela arquitetura técnica. Steve Jobs era o estrategista, o vendedor, o provocador criativo. Mas havia um problema: nenhum dos dois tinha experiência real em gestão empresarial. Por isso, foi formado um conselho administrativo para orientar a empresa nascente. Especialistas em negócios foram trazidos para dar estrutura ao crescimento acelerado. E ali surgiu o primeiro sinal de conflito. Jobs queria liderar, queria ser diretor executivo. O conselho resistiu. Eles viam talento, mas também viam impulsividade, falta de disciplina e temperamento explosivo. Enquanto isso, o Apple II se tornava um sucesso comercial estrondoso, vendendo milhões de unidades ao longo da década seguinte. O dinheiro entrou, a reputação cresceu, mas o sucesso fortaleceu algo além do caixa. Fortaleceu o ego organizacional. A Apple já nascia dividida entre genialidade criativa e controle corporativo, e essa divisão nunca desapareceria. Em 1979, Jobs visita a Xerox PARC de pesquisa de Palo Alto. Lá, conhece 3 tecnologias que mudariam a história da computação: interface gráfica, mouse e uso de ícones. Ele entende imediatamente o potencial. A Apple incorporaria esses conceitos ao Lisa e depois ao Macintosh. O Lisa é lançado em 1983. Preço: $9.995. Problemas técnicos: performance lenta. Resultado: fracasso comercial. Internamente, o clima piora. O projeto Macintosh, inicialmente liderado por Jeff Raskin, torna-se palco de conflito. Steve Jobs assume o controle. Raskin deixa a empresa após divergências profundas sobre direção e visão do produto. Em 1984, o Macintosh é apresentado ao mundo com o icônico comercial 1984, exibido no Super Bowl. A Apple se posiciona como rebelde contra a IBM, retratada como um regime autoritário. O marketing é revolucionário, as vendas, nem tanto. O Macintosh vende abaixo das expectativas iniciais. Problemas técnicos e limitações de hardware frustram parte do mercado. Por fora, a Apple parecia revolucionária. Por dentro, crescia a tensão e o conflito estava prestes a explodir. Em 1983, Jobs recrutou John Sculley para ser diretor executivo da Apple. A promessa era unir visão criativa e disciplina corporativa. Funcionou por pouco tempo.
Jobs era descrito como autocrático, difícil, pressionava equipes até o limite e queimava pontes. Muitos no conselho acreditavam que ele não estava preparado para liderar uma empresa daquele porte. Quando o Lisa e o Macintosh não atingiram as metas esperadas, o conflito com Scully se intensificou. Jobs confrontou o conselho diretamente, tentou mobilizar apoio interno. O embate virou uma disputa de poder aberta. As versões divergem. Ou foi demitido imediatamente após o confronto, ou pediu demissão pouco depois. O fato é que em 1985, Steve Jobs estava fora da empresa que ajudou a criar. No mesmo ano, Steve Wozniak também se afastou. A Apple escolheu estabilidade, escolheu governança, escolheu remover o fundador. Mas ao fazer isso, também removeu seu principal eixo de visão estratégica. Sem Jobs, o Macintosh encontrou um nicho forte em desktop publishing, especialmente com o software PageMaker e impressoras a laser. A Apple ganhou relevância no mercado gráfico. Mas enquanto isso, travava batalhas judiciais contra a Microsoft, alegando cópia da aparência e funcionalidade do Mac. Enquanto litigava, a Windows evoluía. Fabricantes de computadores pessoais baixavam preços. O mercado crescia. E a Apple ficava cada vez mais isolada. A empresa foi obrigada a manter a linha Apple II até 1993, mesmo sendo tecnologicamente ultrapassada por questões comerciais e educacionais. A cultura mudou. Menos ousadia, mais defesa. Menos visão unificada, mais fragmentação. A Apple ainda crescia em alguns segmentos, mas estrategicamente começava a apodrecer. Em 1991, a Apple anuncia uma aliança com IBM e Motorola para criar uma nova arquitetura de hardware e sistemas operacionais. Taligent e Kaleida Labs consumiram centenas de milhões de dólares, sem entregar o impacto esperado. O Newton, assistente pessoal digital, prometia revolução. Entregou falhas de reconhecimento de escrita e virou símbolo de promessa exagerada. A linha de produtos se tornou fragmentada e confusa. Diversos modelos, pouca clareza estratégica. Diretores executivos foram trocados. Spindler sai. Amelio entra. Problemas de estoque e qualidade se acumulam. Em 1997, a participação de mercado global era de apenas 3%. Especialistas previam que a empresa não sobreviveria mais de um ano. A Apple era um labirinto sem liderança clara. E então, o conselho tomou a decisão mais brutal de sua história. A Apple compra a Next por 429 milhões de dólares. Com isso, Jobs retorna, inicialmente como diretor executivo interino. Logo depois, o conselho demite o então diretor executivo e entrega a liderança a Jobs. A primeira decisão surpreende. Acordo com a Microsoft, investimento de 150 milhões de dólares e garantia do Office no Mac. Foi polêmico, foi visto como humilhação, mas deu tempo à empresa. Jobs reduz drasticamente a linha de produtos, cancela projetos, simplifica a estrutura, corta desperdícios. A virada começou com cortes, não com inovação. Em 1998, surge o iMac. Design ousado, proposta clara, foco no consumidor. No mesmo ano fiscal, a Apple volta a ser lucrativa, pela primeira vez desde 1995. A empresa não foi salva por inspiração, foi salva por foco. Em 2001, a Apple lança o iTunes e o iPod. Não era apenas um reprodutor de música, era um sistema fechado de distribuição digital. Em 2003, a iTunes Store começa a vender músicas online. A Apple controla hardware, software e distribuição.
Em 2007, o iPhone redefine o mercado de smartphones. Tela sensível ao toque, integração total com a App Store. A Apple cria um ecossistema onde terceiros desenvolvem, mas dentro de suas regras. Em 2010, o iPad amplia o domínio. A Apple não vendia apenas produtos, vendia controle da experiência completa. Em 2011, Jobs renuncia por questões de saúde. Tim Cook assume. Cook não era carismático como Jobs, mas era disciplinado. A Apple compra Beats por 3 bilhões de dólares, lança a Apple Pay, expande com Apple Watch e AirPods. Em 2020, rompe com a Intel e lança o app Silicon, assumindo o controle total sobre seus próprios chips. A empresa ultrapassa 1 trilhão de dólares, depois 3 trilhões de dólares. O controle agora é estrutural, não depende mais de um homem. A Apple foi fundada por 2 jovens geniais. Demitiu seu próprio fundador, quase faliu, errou alianças, queimou dinheiro, fragmentou estratégia e só voltou a crescer quando alguém decidiu assumir o controle total. Simplificar, cortar, focar. A Apple não foi salva por pensar diferente. Foi salva porque alguém decidiu controlar tudo, inclusive a própria Apple. E talvez seja isso que realmente separa empresas visionárias de empresas duradouras. Se essa história te inspirou tanto quanto nos inspirou a contar, compartilhe com alguém que também acredita em criar o próprio caminho. E lembre-se, toda grande jornada começa com uma ideia e coragem para seguir adiante.